Bom, olá pessoal. Eu estou terminando de fazer o material escrito e lendo o material escrito, para mim, claro que fica bem evidente o que eu quero quero mostrar ali, mas eu acho que para vocês talvez não fique tão claro porque é o primeiro contato que vocês vão ter com essa grandeza física que a gente vai começar a utilizar agora. Então eu pensei, não, vou fazer um vídeo, pode ser que o vídeo junto com o material escrito a gente consiga superar essa dificuldade de não poder se encontrar presencialmente. Então, o que vocês vêm fazendo nas últimas 3 ou 4 atividades que vocês me enviaram? Vocês vêm calculando forças. Calculando força com base num conhecimento que a gente trabalhou no primeiro material que eu enviei para vocês, que falava sobre lei de Coulomb. Mas nas aulas presenciais, quando a gente tinha o nosso encontro presencial, vocês já mais ou menos entendiam a parte não matemática da história. E o que a gente veio trazer agora com a lei de Coulomb é a parte matemática da história. Vocês sabiam já, antes da gente ter esse nosso problema aí, que se vocês colocassem duas cargas positivas próximas uma da outra, essas duas cargas positivas elas iam se repelir, iam surgir forças de repulsão nas duas cargas. Então eu vou chamar essa aqui de carga 1, essa aqui carga 2. Então aqui vai surgir uma força 2, aqui vai surgir uma força 1, e essas forças, pela terceira lei de Newton, elas têm que ser iguais. A força que a 1 faz na 2 tem que ser igual à força que a 2 faz na 1. A terceira lei de Newton, ela exige que essas duas forças sejam iguais. Se as cargas fossem positiva e negativa, ia ter uma força de atração, e se as duas cargas fossem negativas, ia ter uma força de repulsão. O que vocês desenvolveram nos exercícios? Desenvolveram a habilidade de relacionar o valor da força com o valor das cargas. Então essa carga 1, ela tem, por exemplo, uma carga que eu vou chamar de Q maiúsculo 1. Essa carga 2 tem uma força que a gente vai chamar de Q maiúsculo 2. Se essas cargas puderem ser consideradas pontuais, a força entre elas, tanto o F1 como o F2, porque são iguais, é uma constante de ajuste vezes o valor da carga 1 vezes o valor da carga 2, dividido pelo quadrado da distância entre as cargas. Esse K que aparece aqui é uma constante de ajuste, é chamada constante eletrostática. E essa constante eletrostática, ela tem um valor que é 9 vezes 10 na 9, e aí a força tem que ser calculada em newtons, então tem que aparecer um newton aqui. Aqui embaixo vai ter um metro quadrado, eu vou matar esse metro quadrado. E aqui em cima vai ter um coulomb quadrado, eu vou matar esse coulomb ao quadrado. Agora eu vou preso. Então vocês fazem os cancelamentos, sobra newton. Se as cargas puderem ser consideradas pontuais, se tu souber os valores das cargas, tu consegue calcular a força. Vai ser uma força de atração ou uma força de repulsão? Depende dos sinais que as cargas tiverem. Se são cargas desse mesmo sinal, da repulsão. Se for de sinais diferentes, da atração. Se uma delas tiver carga zero, a força automaticamente vai para zero. Se tu colocar Q1 ou Q2 igual a zero aqui, automaticamente o valor da força cai a zero. Isso foi o que vocês fizeram, aí resolveram o problema clássico 1, depois eu passei o segundo problema clássico. O que a gente precisa trabalhar hoje é um conceito que vem antes dessa força. Então nós vamos começar considerando não mais uma carga pontual, porque a carga pontual é algo bem exigente, é bem restritivo, é um corpo qualquer que vai ser carregado com uma carga Q. Essa carga aqui eu vou dizer que ela é maior que zero. Então isso aqui pode ser uma toalha que tu atrita com outro objeto, pode ser um cano PVC que tu atrita com outro objeto. É um corpo qualquer que tu faz um processo de eletrização. Feito o processo de eletrização, ele adquire um desequilíbrio nas suas cargas e resulta um corpo eletricamente carregado. Se eu pegar agora e mandar
nessa direção apontada pela setinha, que vai ser o meu vetor velocidade, uma carga igual a zero. Tá? Supondo que não exista nenhum outro tipo de força, que a única força que pode existir nesse nosso problema aqui é a força de origem eletrostática. Como essa carga aqui ela é zero, não vai haver força eletrostática entre esses dois corpos. Se não existe nenhum outro tipo de força, a gente excluiu todos os outros tipos de força, a trajetória dessa carga vai ser uma trajetória retilínea. Se por acaso esse corpo tiver uma carga diferente de zero, as trajetórias possíveis vão ser essa aqui ou alguma coisa parecida com essa aqui. Vocês vão pegar essa linha da esquerda, se a carga que eu estou lançando for uma carga menor que zero. Aí ficam sinais opostos, acontece uma atração e a carga Qzinho ela vai ser atraída pela carga Q maiúsculo. A trajetória da carga Qzinho vai ser essa aqui, se a carga for maior que zero. Aí ficam sinais iguais, positivo e positivo, vai ter repulsão. Se essa grande distribuição de carga aqui pudesse ser considerada pontual, vocês até saberiam dizer qual é o valor da força. Sabendo o valor da força, vocês calculariam o valor da aceleração. Sabendo o valor da aceleração, calcularia o vetor velocidade e vocês conseguiriam dizer até qual é a trajetória dessas duas cargas, se elas fossem consideradas pontuais. Mas o que a gente precisa ver agora é o seguinte: essa carga Q aqui que eu estou lançando, deixa eu botar aqui que essa aqui seria Q igual a zero. Essa carga aqui que eu estou lançando, ela pode sofrer força dessa carga Q maior aqui, sem que essa carga Q maior encoste nessa carga Q menor. Não precisa ter o contato físico entre esse corpo carregado e essa carga que eu estou lançando aqui. É uma interação à distância. Assim como é a interação gravitacional. A interação gravitacional entre a Terra e o Sol, ela é uma interação à distância. O Sol não tem que tocar na Terra para conseguir exercer força na Terra. A Terra não tem que tocar no Sol para conseguir exercer força sobre o Sol. A mesma coisa Terra-Lua. Essa interação eletrostática, ela é a distância. Assim como é a distância, a interação gravitacional. Então, vocês têm essa interação à distância. Agora, eu queria que vocês abandonassem um pouco a visão dessa carga aqui. Certo? Vamos olhar só para o comportamento dessas cargas aqui. Percebam que quando a gente joga um corpo de carga nula, esse corpo segue a sua trajetória. Ou seja, ele não encontra nenhuma perturbação nessa região aqui. Quando lança um corpo de carga positiva, esse corpo de carga positiva, ele não segue a mesma trajetória do corpo de carga zero, porque ele sente alguma coisa que existe nessa região aqui, e essa interação entre alguma coisa que existe aqui e a carga positiva faz com que a trajetória seja essa. O corpo de carga negativa, quando ele entra nessa região, ele interage com alguma coisa que existe nessa região e da interação dessa carga negativa com essa coisa que está aqui nessa região, surge uma força e essa força faz com que a trajetória da carga negativa seja essa. O que eu preciso que vocês entendam é que existe alguma coisa nessa região aqui. Existe alguma coisa e essa alguma coisa que existe nessa região aqui, ela consegue interagir com cargas negativas ou positivas, mas não interage com uma carga zero. Essa alguma coisa que apareceu ali, nós vamos chamar de perturbação. Existe uma perturbação nessa região do espaço e essa perturbação ela só pode ser percebida por corpos que têm cargas diferentes de zero. Se tu manda um corpo com carga igual a zero, esse corpo ele não consegue perceber essa perturbação. Se tu manda com cargas diferentes de zero, eles sentem a perturbação e sentem de forma
de forma que gere um resultado diferente. A carga negativa para um lado, a carga positiva para o outro. Essa alguma coisa que nós estamos chamando de perturbação, porque tem uma perturbação aqui que está fazendo isso acontecer, ele ganha o nome científico de campo elétrico, assim como tem o campo gravitacional. É exatamente a mesma coisa no caso gravitacional daquilo que a gente está tentando fazer aqui. Esse campo elétrico, ele vai ser representado pela letra E maiúsculo. E esse campo elétrico, ele tem direção. Para dar uma justificada para vocês de por que ele tem que ter direção, é só vocês perceber que aponta para lados diferentes dependendo desse sinal de carga que eu tiver aqui. Porque se eu trocar o sinal dessa carga aqui, as trajetórias das cargas positivas e negativas vão ser invertidas. Se essa carga fosse negativa, quem ia vir para próximo dela é a positiva. Então esse campo ele tem que ter uma certa direção. E se eu troco o valor da carga que está gerando esse campo, troquei o sinal da carga, eu vou trocar a direção do meu campo. Então esse campo tem que ser uma grandeza vetorial. Como é que eu vou definir o nosso campo elétrico? O campo elétrico ele vai ser obtido através da seguinte expressão: o valor da força dividido pela carga que está experimentando, não a carga que está gerando, a carga que está experimentando. Porque força é aquilo que nós conseguimos detectar pela primeira vez. Nós vimos que os canudinhos se repelem, nós vimos que a latinha é atraída pelo balão. Então isso foi uma visão de força. Então força é onde eu começo. E a partir da força, eu tendo conhecimento dessa força, eu divido pela carga que sentiu, que está percebendo essa perturbação, e por isso que essa carga não pode ser zero, porque se essa carga fosse zero, vocês iam ter uma divisão por zero que não pode. Então essa carga ela é diferente de zero, e aí vocês vão ter acesso ao campo elétrico gerado pela nossa carga maior. Então nessa região existe uma perturbação, essa perturbação é chamada campo elétrico, esse campo elétrico é uma grandeza vetorial, e para mim acessar esse campo elétrico, eu tenho que descobrir qual é a força que ele faz sobre uma carga teste que eu coloco lá. Se nós pudermos considerar que essa carga aqui é pontual, se eu puder fazer isso, então eu sei escrever a força, por exemplo. O campo elétrico, ele ia ser o quê? A força, lá da lei de Coulomb, se for pontual, constante de ajuste, carga que está gerando, carga teste, dividido pelo quadrado da distância, tudo isso, a força, tudo isso dividido por quê? Cancela e cancela, e vocês acessam, vou ter que passar para cá, a expressão do campo elétrico gerado por uma carga pontual, não é qualquer carga, tem que ser pontual, porque se ela não for pontual, tu não pode usar essa expressão da lei de Coulomb. O campo elétrico, o módulo do campo elétrico, a direção vocês já sabem, a direção a gente vai discutir, vai ser K, sobrou o Qzão, dividido pelo D ao quadrado. Então essa aqui é a expressão para vocês calcularem. O campo elétrico gerado por uma carga tem que ser pontual a uma certa distância D. Agora sobre a direção, né? Se é um vetor, ele tem que ter valor, o valor sai daqui, por exemplo, ou sai daqui num caso mais geral, basta tu saber a força, dividir pela carga que está percebendo esse campo. Mas a direção, a gente vai adotar uma convenção. Ele é para fora das cargas positivas e para dentro das cargas negativas, né? Em direção às cargas negativas. Então se vocês tiverem uma carguinha pontual aqui, maior que zero, o campo elétrico ele vai ser representado por linhas que emergem da carga positiva. Tá? Então tu vai desenhar um monte de linhazinhas. Quanto mais próximas tiverem as linhas, mais intenso é o campo. Se tu for diminuindo a distância, o campo vai aumentando de valor. Então quanto mais próximas tiverem as linhas, mais intenso vai ser esse campo elétrico. E se a carga for menor que zero,
as linhas de campo vêm em direção à tua carga. Isso no caso pontual, né? Mas no geral é isso. As linhas de campo elétrico, elas emergem da carga positiva e elas convergem para as cargas negativas. Agora, a gente vai voltar para o nosso primeiro aqui, a nossa primeira folha, e eu vou tentar convencer vocês que não é só essa carga que gera campo elétrico. Qualquer carga elétrica vai gerar campo elétrico. Então eu vou redesenhar aqui aquela figura, uma distribuição arbitrária de carga, que vamos adotar que seja maior que zero. E aqui eu vou desenhar só a carguinha menor que zero. Tá? Vamos desenhar só a carguinha menor que zero. Então a trajetória que essa carguinha vai seguir, se não existir nenhuma outra força, é mais ou menos algo parecido com isso aqui, né? Ela vai ser atraída porque elas têm sinais opostos. Então percebam o seguinte, por que ela vai ser atraída? Porque nessa região aqui existe um campo elétrico gerado pela carga Q. A interação dessa carguinha com o campo elétrico faz surgir uma força. E se existe uma força, ocorre a mudança da trajetória. Tá? Então aqui eu vou colocar o campo elétrico e também vou dizer que existe uma força. Pela terceira lei de Newton, a gente sabe que essa força aqui ela tem um par de reação. Essa força, como ela é de atração, ela vai ser nessa direção. O par reação vai estar sobre a nossa carga Q maiúsculo. E vai ser de atração também, porque elas têm sinais opostos. Então aqui vai ter uma força também. Como é que tu justifica a existência dessa força? Bom, pela terceira lei de Newton. Não, mas tem algo mais fundamental. Por quê? Se essa carga elétrica gera um campo elétrico com o qual a nossa carguinha teste interage, a nossa carguinha teste vai gerar um campo elétrico na região da carga Q maiúsculo e o campo elétrico da carguinha Q pequenininha interagindo combinado com a nossa carga Qzona vai gerar uma força. Então toda carga elétrica, nós vamos associar um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele é uma perturbação no espaço que é percebida somente por aqueles corpos que possuem carga diferente de zero. Então, se tu mandar um nêutron aqui, o nêutron não consegue sentir essa perturbação. Se tu mandar um elétron, ele sente uma perturbação numa direção. Se tu mandar um próton, a interação do próton com essa perturbação vai mudar a direção. Quais são as direções dessa perturbação? A gente adota por convenção que elas saem das cargas positivas e elas vêm para as cargas negativas. Então, como essa aqui é uma carga positiva, ó, as linhas de campo seriam algo dessa forma, assim, ó, saindo da carga positiva. Então, aqui estão as linhas de campo dessa nossa carga. A nossa carguinha aqui é pequenininha, é menor que zero, então seriam linhas que vêm em direção a ela. Então, aí está a representação do campo elétrico gerado. Esse campo elétrico, ele vem justamente para resolver o problema da interação à distância. Como é que tu vai ter interação à distância? Para explicar a interação à distância, tu usa o conceito de campo. A interação gravitacional, ela é uma interação à distância. Coloca o campo gravitacional. A interação eletrostática é uma interação à distância. Coloca um campo eletrostático. Tá? E para essa semana, o que eu vou precisar é que vocês acessem e vejam o vídeo e que vocês também leiam o material. Vou ver se eu consigo terminar o material até amanhã. E aí eu envio o material lá via sistema para vocês. Vou postar o link daqui um pouco do vídeo, fazer o YouTube carregar ali, e aí mando o link do vídeo e depois eu mando o material para vocês lerem. Tá? É só fazer a leitura porque eu sei que isso mexe um pouco com a cabeça. Se vocês realmente tentarem entender o que é essa perturbação, vocês vão ficar um pouco incomodados, porque como é que tu vai perturbar o espaço, mas nem todo mundo vê essa perturbação?
Lembra como é que é aquele problema da gravitação, por exemplo? Vocês já devem ter visto que coloca a bola de ferro, a bola deforma o lençol e aí fica jogando as bolinhas menores e as bolinhas menores enxergam o lençol curvado e aí fazem a curvatura. Aqui tem, ó, daria para fazer. Ó. Então tu coloca um campo gravitacional, esse campo gravitacional mexe no espaço e qualquer corpo que passar nessa região vai perceber esse espaço deformado. Nesse caso aqui é bem mais complicado, porque tu vai deformar esse espaço aqui, tu vai perturbar esse espaço, mas nem todo mundo vai perceber a tua perturbação e, além disso, dependendo do sinal da carga, a perturbação apresenta uma mudança de movimento diferente. A carga negativa vem para um lado e a positiva vai para o outro. Então ele é um pouquinho mais complexo do que o campo gravitacional, porque seria como se a perturbação não fosse nesse nosso espaço que a gente tem, o espaço físico. É como se existisse um outro espaço e nesse outro espaço onde as cargas elétricas conseguem se entender, é lá que acontece a perturbação. Bom, tem uma brincadeira que eu tinha feito com o pessoal do primeiro ano, que eu não tenho muitos recursos digitais aqui, né? E aí, só para não ficar sem nenhuma piada, né? Como agora eu tenho um canal no YouTube, eu sou praticamente um youtuber, né? Eu criei esses recursos analógicos aqui. Então, em vez de aparecer um bonequinho que vai lá, clica no gostei, o gostei fica numa coisa diferente. Não, aqui é analógico. Ó, tu vai lá e clica, aí tu clica no se inscrever. E também, para aqueles que sentiram falta de eu aparecer no vídeo, eu posso começar a aparecer também nos vídeos. Como eu não sei colocar a minha imagem lá no vídeo, eu me adiciono assim, analogicamente. Pessoal, sei que está sendo difícil para vocês, está sendo também bastante estranho para nós. As dificuldades de vocês são, com certeza, incrivelmente maiores do que as dificuldades que a gente tem com essa situação. Mas vamos seguir. Eu torço para que logo isso passe e tenho aí fé que vai passar. Abraço, pessoal.